Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de saúde, vitória e livramento. Vamos orar agora pela palavra do Senhor. Antes, por favor, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal e me ajude. É de graça, você não paga nada, não paga por nada, nem por ver o vídeo. É de graça, é gratuito, a salvação é de graça. Deus manda, né? Dá de graça que tu recebeste de graça. E nós temos que dar de graça, porque o nosso reino não é aqui. Aqui estamos de passagem, somos estrangeiros numa terra, né? E o Senhor é bom. Então vamos orar. Não se inscreva, inscreva no meu canal e me ajude. Espalhe esse vídeo para os 4 cantos, para as pessoas que você conhece, faculdade, escola, igreja, né? Todos verão esse vídeo e poderão nos ajudar, que esse vídeo seja proclamado, a palavra do Senhor seja proclamada. Vamos orar e inclinar vossas cabeças. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, te louvamos, te exaltamos, te rendemos graças pelas bênçãos e maravilhas. Fala agora conosco através da tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Abre a palavra de Deus, a Bíblia, em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Versículo 1. Quem achou? Amém? Que Deus abençoe a todos. Dê vitória, dê saúde, livramento de morte. Que o Senhor venha trabalhar e operar maravilha em nosso meio e nas famílias. Você que não é cristão, que está vendo esse vídeo, saiba que Jesus te ama e vai te salvar e vai te abençoar. Saiba disso. Se curve diante dele, buscai a ele. Ele é o poderoso, é o Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, o Deus forte, o Deus que na batalha é vencedor. Vamos ler. Versículo 1. Depois dessas coisas, o texto é a visão do trono da majestade divina e os 24 anciãos e os 4 animais. Depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvirá falar comigo, e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e eis que logo depois destas coisas, fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 anciãos, 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroa de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões, vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, né? E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal
era semelhante à águia voando, e o quarto animal tinha cada um respectivamente cheio de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças aos que estava sentado sobre o trono e aos que vivem para todo sempre, e viu o quarto animal, e vi o quarto animais prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é o Cordeiro, digno é o Senhor, de receber a glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora entrar na palavra do Senhor. Vamos voltar em Apocalipse capítulo 7, que diz assim, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante à águia voando. E o quarto animal tinha cada um, respectivamente, 6 asas ao redor e por dentro, e estava cheio de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Agora vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos agora, olha aqui a palavra, né? Este texto, a palavra de Deus revela aqui a perfeita sintonia entre Jesus e o Espírito Santo. O que Jesus diz às igrejas, e confirmando autenticado pelo Espírito Santo. E nestes últimos dias da igreja na terra, o Espírito Santo revela algumas características espirituais que podem ser recebidas na igreja. Dentre muitas características encontradas na igreja, o Senhor nestes últimos dias pode-se destacar pelo menos 7 características importantes, as 7 características da igreja nos últimos dias, né? Aí diz aqui, aí diz assim, os 4 seres viventes em volta do trono de Deus, com o rosto de leão, rosto de bezerro, rosto de homem, rosto de águia, representa claramente os 4 aspectos da pessoa de Cristo, revelados nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O rosto de leão fala da sua liderança e majestade. O rosto de bezerro fala do seu trabalho pesado de servir aos pecadores. O rosto de homem fala da sua identificação com a humanidade, e o rosto de águia fala da sua origem de autor como filho de Deus. Um adágio judaico diz que haver 4 coisas que têm proeminência no mundo: o homem entre as criaturas, e a águia entre os pássaros, e o boi entre o gado, né? E o leão entre as bestas.
Deus utiliza essas coisas que conhecemos da terra para ilustrar verdades do céu que não conhecemos. Aí, a Bíblia diz aqui, ó, o leão aparece em primeiro lugar nesta visão de João, porque as imagens estão exatamente em ordem cronológicas, como a pessoa de Cristo representa ao mundo nos 4 evangelhos. Em Mateus, Jesus Cristo é representado ao mundo como o leão da tribo de Judá. Ao mundo no mesmo descendente de Davi. Jesus Cristo é descendente de Davi. Mateus, né, que diz assim, em Mateus fala, né, aqui, e em Mateus 28, 18 a 20, Mateus ainda apresenta Jesus como o leão conquistador de todos os líderes do universo e o seu domínio no céu e na terra. O bezerro é segundo ser vivente, né? Porque Marcos é o segundo evangelho de ordem dos 4 evangelhos. E apresenta pessoas de Jesus, a pessoa de Jesus Cristo e o bezerro submisso, que veio para servir e não para ser servido. Marcos 10, 43, né? Vamos entrar em, vamos lá, Mateus 28, abre a sua Bíblia, a 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: Me é dado poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Aqui diz aqui, ó, o cordeiro submisso, entra aí, Marcos capítulo 10, 45. Marcos 10, 45. Que diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Bota em Isaías 53, 11, 12. Isaías 53, 11, 12, que diz assim:
O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. E o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos com os pecadores. Repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu, né? Vamos ler agora. O homem, o terceiro ser vivente, né? O segundo ser vivente é esse. O segundo ser vivente, porque Marcos é o segundo evangelho de ordem dos 4 evangelhos e apresenta a pessoa de Cristo Jesus como o bezerro submisso, né? Ele veio para ser submisso e pagar seu preço na cruz por todos nós. E nós não queremos pagar o nosso preço, né? Temos que buscar e pagar o nosso preço. Queremos muito fácil ter tudo e depois, né? Vamos agora entrar o homem e o terceiro ser vivente, porque Lucas é o terceiro da ordem dos 4 evangelhos e apresenta ao mundo a pessoa de Cristo como o homem perfeito, sendo o evangelho que mais enfatiza a humanidade de Jesus Cristo. Lucas capítulo 2, 52. Abra a sua Bíblia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Lucas 2, 52. Lucas capítulo 2, 52. Que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Glória a Deus, glória a Deus, né? E diz assim, entra em Lucas 3, versículo 23. Lucas 3, 23. A genealogia de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. E Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Malqui, e de Melqui de Janai, e Janai de José, e de José de Matatias de Amós, e de Amós de Naum, e de Naum de Esli, e Esli de Nagai, e de Nagai de Mataate, de Mataate, de Matatias, e Matatias de Semei, e de Semei de José de todos, de Joaná, e de Joaná de Rezá, de
Jorobabel, de Zorobabel, de Salatiel, de Neri. Esses são os que, né, são os descendentes de Jesus, né? Agora, como está escrito em Mateus também, né? Aí vamos lá agora, que diz assim: a águia é o quarto ser vivente, porque João é o quarto da ordem e dos 4 evangelhos, que representa o mundo, a pessoa de Cristo como o Filho de Deus que veio do céu e não da terra. João 3, né? João 3. João 3. João capítulo 3, 31. Três, 31 te diz assim: e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Viu? Ele fala, ele testifica e ninguém aceita o testemunho dele. Os judeus não reconheceram ele como o Filho de Deus vivo porque eles acharam que Jesus viria montado como rei, com coroas, e acharam que Jesus ia sentar no trono de Herodes e seria diferente, filho de pessoas milionárias, né? E os judeus acharam que isso. Só que quando veio um homem humilde, montado numa jumenta, nasceu numa manjedoura, filho de famílias humildes, né? De Maria, numa casa humilde, não tinham dinheiro. Aí, quando ele se manifestou aos 30 anos, começou a se manifestar, eles falaram: quem é você com tanta sabedoria? Você é filho do carpinteiro, de José, de Maria. Nós conhecemos. Você se faz filho de Deus? Aí eles começaram a ficar doidos, né? E ficou difícil. E aí o que acontece? Só que eles não reconhecem até hoje. Só que eles vão reconhecer quando ele virá no céu. Quando ele estiver sendo esmagado pelas 10 nações, cercarão ele, e sendo esmagado, Israel vai ser esmagado. Aí o Senhor vai descer com sua igreja do céu, porque eles vão clamar o socorro do Senhor Jesus. E eles vão ver aquele que os transpassaram, né? Então, está aqui, ó. Agora entra aqui, ó. João 20, 30 a 31. João capítulo 20, 30 a 31. (20, 30 a 31). Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Viu? Ele fez esses sinais para que creias. Ó, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. É vitória. Olha aqui, né? Que é a águia, o quarto ser vivente, que porque João é o quarto na ordem dos 4 evangelhos. Representa ao mundo a pessoa de Cristo como Filho de Deus que veio do céu e não da terra. E o rosto de leão fala de Jesus como rei. Isaías 32:1. Abre em Isaías 32:1. Ó, e reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Né? Olha aqui. Hein? E reinará um rei com justiça. Né? O profeta Isaías já havia previsto isso, dizendo: eis aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 2:2. Que diz assim: e perguntarão, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Viu? Perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando Jesus nasceu, os magos foram adorá-lo como rei e perguntaram a Herodes, dizendo: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Jesus foi o único ser no universo que já nasceu rei. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías 9. Versículos 6 e 7. Que diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E do seu incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e do seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha aí. Poderosa a palavra, poderosa, hein? Né? Tá aqui, ó. A sua estrela, viemos adorá-lo. Né? Tá aqui, ó. Jesus Cristo foi o único ser no universo que nasceu rei. Isaías 9, já lemos, versículo 6, 7. Aí diz aqui, ó: e o rosto de bezerro
aponta Jesus como servo. Isaías 42, 1. Abre em Isaías 42, 1. Aleluia, glória a Deus. Isaías 42, 1. Diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz nas praças. Eu só li até um e eu li o 2 também, né? Tá aqui, ó, né? Essa é a glória, né? Isaías 42, 1. O profeta Isaías já havia previsto isso, dizendo: eis que o meu servo, a quem sustenho, e o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Agora entra aí em Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, e apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus se identifica como servo encarregado desta missão libertadora, dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos, dar visão aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O rosto de homem fala da humanidade de Jesus. Em Zacarias 6, versículo 12, abre a sua Bíblia. Seis, 12, Zacarias capítulo 6, versículo 12, que diz assim: e fala-lhe dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem, cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Eis aqui o homem, cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. É Jesus, é o autor e consumador da nossa fé, é o Deus forte, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o lírio dos vales, né? É o poder e a glória. Ele é o poder, ele é a glória, ele é majestoso, glorioso. Então temos que louvá-lo, exaltá-lo, né? Aqui diz aqui, ó, o profeta Zacarias já havia previsto isso, dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis que o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Em João 19:5, em João capítulo 19, versículo 5, rebantou refácia, por monocol,
João 19:5. Abre a sua Bíblia. Louvado seja teu nome para sempre, ó Senhor. Glorificado seja teu nome. Que diz assim: ao apresentar Jesus para morrer em nosso lugar, Pilatos mesmo, sem saber, cumpre a palavra profética dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. João 19:5. Abre a sua Bíblia. Diz assim, saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinho e vestes de púrpuras, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Olha, eis aqui o homem. Aí diz assim: e apresenta Jesus para morrer em nosso lugar. Pilatos mesmo, sem saber, cumpre a palavra profética dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5, abre a sua Bíblia. 1 Timóteo 2:5. Capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Ele é o Deus, entre Deus e o homem, ele é Jesus Cristo, homem. Ele é o mediador da nova aliança, Muitos, a lei de Moisés ainda continua. Não, a lei de Moisés foi o cumprimento lá, para que se complete o mandamento, que é Jesus Cristo. Tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entendeu? E Jesus, ele é maior do que Moisés. Ele falou: está aqui quem é maior do que Moisés. Está aqui quem é maior do que Jonas, do que Elias, do que João Batista. Jesus Cristo, homem. Aí diz assim: o rosto de águia fala da divindade de Jesus. Em Miqueias 5:2, e fala do nascimento de Jesus, e o profeta Miqueias já havia mencionado a origem divina de Jesus. Aí diz assim, abre a sua Bíblia, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Abriu? Amém? Diz assim, e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí abre a sua Bíblia, em João 3:31, abre aí a sua Bíblia em João 3:31, que diz assim: João confirma origem celestial de Jesus, dizendo: aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra e da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Viu? Aí entra em João capítulo 6, versículo 51. Abre a sua Bíblia. João capítulo 6, versículo 51. Amém? Que diz assim: Jesus confirma sua origem do céu, dizendo: eu sou o pão
vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá para sempre. Filipenses capítulo 2, 5, 11. Jesus Cristo foi servo e Senhor, súdito e rei e homem de Deus, ao mesmo tempo, né? Ele foi servo e Senhor, súdito e rei, ele foi, viu? Mateus 17, versículo 24 a 27, abra sua Bíblia. 24 a 27. Chegando assim a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro e os cobravam as dracmas e disseram ao vosso mestre: não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra? Os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse Jesus a Pedro. Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrareis um estandarte. Toma-o e dá para mim e para ti. Oh, Massúbia nefasta! Deus é poderoso, né? Jesus Cristo é servo e Senhor, súdito e rei, homem e Deus no mesmo tempo. João 13, versículo 13 a 15. Entra a sua Bíblia, João 13. João 13, versículo 13 a 15, que diz assim, né? E vós me chamas mestre, e o Senhor dizes, bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vós laveis os meus pés, vós deves também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, faça vós também, né? Deus está falando. Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Versículo 5, que diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus,
Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte da cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, porque em nome de Jesus dobre todo o joelho, e todos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, louvado seja teu nome. Pai, em nome de Jesus, repreenda toda a fúria, toda a seta do inferno. Pai, abençoa cada vida agora que está me ouvindo, cada coração. Repreenda todo o laço do diabo, repreenda toda a artimanha. Pai, em nome de Jesus, conceda-nos a vitória e o livramento. Ó Deus, opera a maravilha e dá a tua bênção. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite.